De volta ao 19º Congresso de Jornalismo Investigativo aqui da Abrage, que está acontecendo na ESPM. No estande do SBT nós estamos recebendo alguns dos palestrantes nesses dias aqui de congresso. E agora eu estou com o Lucas Maia, ele que é jornalista de dados, tem uma experiência também em checagem dessas informações. Lucas, explica pra gente, por favor, começando pelo que é o jornalismo de dados. Boa noite. Então, o jornalismo de dados não é algo novo, né? Ele existe há muitos anos, já chegou a ter outros nomes, mas jornalismo de dados, no final das contas, é jornalismo, né? Só que hoje a gente tem uma quantidade tão grande de informação disponível, de informação pública, que torna mais fácil com que eu use esses documentos como fontes. Uma coisa muito interessante do jornalismo de dados é que eu não preciso acreditar na posição da autoridade que está me falando. Se existem dados sobre aquilo, eu consigo consultar eu mesmo e depois questionar a autoridade a respeito daqueles dados. O que torna, muitas vezes, mais interessante aquela apuração, aquela reportagem. Pode me dar alguns exemplos de coberturas feitas aí com dados ou de matérias que podem ser feitas? Tá, no caso do Cruzagrafos, por exemplo, onde eu sou jornalista de dados, que é um projeto da Abrage, um dos exemplos que eu citei hoje durante o painel foi o de uma matéria do Infamazônia. O Infamazônia que, inclusive, ganhou o prêmio Gabo, que é o maior prêmio de jornalismo da América Latina, semana passada. Assim. E uma das matérias deles descobriu que um governador do estado tinha uma empresa que vendia para o próprio estado, de onde que ele governa. Isso ele descobriu cruzando dados. Claro, a matéria não acaba aí no dado. Eu vou continuar tendo que ligar para as fontes, procurar especialistas, entender melhor a história, mas os dados nos ajudam e agilizam muito esse processo de contar histórias e de chegar aos fatos. Você disse que a matéria não termina nos dados, mas talvez ela comece? Então, ela pode começar em qualquer lugar. Ela pode começar de uma dica de uma fonte e depois eu aprofundar ela nos dados. Ela pode começar nos dados e depois eu aprofundar indo em cartórios, batendo perna, né? Como se diz, gastando sola de sapato. No final das contas, jornalismo de dados é jornalismo e é uma maneira, uma técnica a mais que nos permite, muitas vezes, chegar mais longe usando dados do que não usando. E como um jornalista que está começando agora, ele pode usar os dados a favor dele, assim, iniciante mesmo, sem saber para onde ele vai, quais bancos ele pode usar? Olha, além de ser jornalista de dados na Abrage, eu sou sócio de uma agência de jornalismo de dados lá em Alagoas, que chama Agência Tatu. Né? Na Agência Tatu, quando a gente começou, a gente tinha saído da universidade. Então, assim, já tem 7 anos de lá para cá e a gente aprimorou muito. Mas lá no começo, muitas vezes era entender como funciona uma planilha. Quando o governo libera aquela planilha lá com os dados de segurança pública, por exemplo, eu não preciso só reproduzir o release. Sabe, eu posso pegar aquela planilha, tentar entender um pouquinho, às vezes não preciso ser expert, eu não acredito nisso. Eu acho que eu consigo, às vezes, ligando para alguém que entende um pouquinho mais, olha, você consegue ver que tal coisa para mim nessa planilha? Pode me ensinar como é que você fez? E claro, a Abrage, por exemplo, tem muitos treinamentos nesse sentido. A Open Knowledge tem muitos treinamentos nesse sentido. O Night Center. Quem quer ingressar nesse meio não precisa necessariamente pagar por curso nenhum. Consegue iniciar aprendendo pela internet e fazendo suas próprias experimentações. E Lucas, você tem uma newsletter também, né, que fala sobre isso? Exatamente. O projeto do Cruzagrafos da Abrage tem uma newsletter que chama Investigadora. Nessa newsletter, o meu trabalho é encontrar reportagens de impacto, interessantes, que contam história que, quando eu olho, eu digo, não sei como foi feito isso, como é que esse cara descobriu esse negócio, sabe? Serve também como inspiração, né? E é exatamente isso. Né? E aí eu ligo para essa pessoa, eu começo a conversar e eu tento entender cada passinho de como ela chegou ali
e que possa inspirar as pessoas a seguirem aquele espaço e também entender como é que jornalistas mais experienciados conseguem contar histórias profundas que muitas vezes têm impactos importantes na sociedade. E o dado, ele tem um caminho, então você acredita que o público precisa entender esse caminho? Ou muitas vezes ele só tem que ver o fim, talvez o meio não interesse tanto? Olha, eu acho que o jornalista, ele precisa, uma parte importante do trabalho do jornalista é traduzir as coisas complexas e torná-las simples para o público, né? E no jornalismo de dados é a mesma coisa. O complexo fica para o jornalista, o público tem que receber a informação simples, o público tem que ser de fácil compreensão aquilo que chega para a tua audiência, para o teu leitor. É isso. Muito obrigada, Lucas, pela conversa aqui. E você que está acompanhando as nossas entrevistas, não deixe também de conferir as que já foram publicadas.